Ghosting. Ai, gente, não aguento mais esses caras sumindo, desaparecendo. É melhor que tivesse morrido. Não, ninguém quer que ninguém morra, não. Mas pelo amor de Deus, o cara vai lá todo emocionado, te envolve, você fica apaixonada, emocionada. Muitas vezes eles insistem, até que chega um dia que você não tem nada pra fazer e você fala assim, vou dar uma chance, né? Parece que vai ser bom se a gente se encontrar do jeito que ele insiste. E quando você dá uma chance, o cara some, desaparece. Vocês podem até ter um bom encontro, ter um momento super legal, mas ele some e desaparece. Por que o cara faz isso? O ghosting é um cara que funciona igual o salário no 5º dia útil. Entrou na conta e já saiu na mesma hora pra pagar as contas. Você não tem mais nada na conta. Difícil, né? Difícil. Você nunca fica com saldo positivo. E no amor também não. Porque, cara, você se sente rejeitada, você se sente abandonada. Será que o cara, ele não tem coragem de falar que ele não gostou depois do encontro? Será que o cara tem outra pessoa? Será que o cara, na verdade, não quer se envolver emocionalmente e foi muito legal o encontro e ele prefere sumir da sua vida? E será que é karma? Porque você também já fez o ghosting, tá tomando agora o seu aprendizado e a sua lição? Vamos aprender aqui nesse vídeo de hoje com muitas mulheres maravilhosas contando seus casos de ghosting e rejeição de homens bostas, covardes e emocionalmente despreparados. Então você já se inscreve no canal, deixa seu like e vai comentando ao longo do vídeo. Bora! E hoje eu vou contar pra vocês o maior ghosting que eu tomei na face da terra. É surpresa de alguns e não de outros. Claro que quem me deu o ghosting foi aquele cara que eu não achava bonito, que eu não estava afim, que o cara falou muita abobrinha até conseguir me conquistar. E aí, meu filho, depois que conquistou, ele fez o quê? Cagou na minha cabeça! Esse menino chegava em mim, juro pra vocês, há uns 6 anos. A maior red flag já vem daí, que ele namorava na época e mesmo assim ele arrastava uma asa pra mim. E o que acontece? Há uns 2 anos atrás, a gente passou um Réveillon no mesmo lugar e tal, ele passou super despercebido, mas segundo ele me notava há anos. A gente acha que não vai cair nesses papinhos furados, mas a gente sempre cai, gata. Quando o cara tem uma lábia boa, você esquece que ele é feio, você esquece que ele é calvo, você esquece até que ele não tem dente. Não era o caso desse menino, mas eu só tô pontuando aqui. Uns 2 anos atrás, tava rolando o carnaval e eu pensei, beleza, né? Tipo assim, ele começou a conversar comigo, a gente gostava do mesmo som, começamos a conversar e aí eu pensei, talvez ele não fosse tão ruim assim. Aí o que aconteceu? A gente começou a conversar, ele me mandava mensagem todos os dias, ele era super fofo, falava, nossa, mas eu nunca encontrei uma mulher que nem você, como você é diferente. E mesmo o meu subconsciente pensando, cara, ele nem me conhece, como é que ele acha isso? Óbvio, né, que deu aquela massageada de ego. A gente passou o carnaval praticamente juntos e aí ele me chamou pra ir pra cidade dele. Eu não vou falar a cidade exata, mas vamos dizer Florianópolis. E aí eu falei, claro que vou. Aí ele falou, fica aqui linda na minha casa e tal, os meus pais vão pro interior e aí a gente consegue ficar junto. Do nada, quando era uma quinta-feira, ele mudou um pouco o discurso. Ele falou, olha, deixa eu te contar, os meus pais, eles vão pro interior no sábado, então não tem como você, sexta-feira, arrumar um lugar pra você ficar, ou então na casa de uma amiga, e aí no sábado você vem aqui pra casa. Tudo errado, né, gente? O menino não pagou minha passagem, o menino não viu lugar pra eu ficar, me desconvidou da casa dele, eu já tinha que ter entendido tudo daí. Mas não. Sim, já tinha que ter entendido tudo daí, amiga. Menina bonita dessa, Doane, passando por isso. Ô, Lelê. Mas é isso, eu concordo com ela. Quando a pessoa tem lábia, ela pode ser uma pessoa que pra todo mundo é feia, não é bonita. Você vai cair, porque a pessoa consegue te seduzir ali no banho-maria, consegue te manter ali no interesse, vai sempre mantendo a chama do borogodó acesa. Tem gente que é boa de papo, mas fica só no papo. Cheguei na sexta-feira, ele me mandou mensagem e aí falou, vamos se encontrar? Nos encontramos. Beleza, saímos na sexta-feira e depois da sexta-feira, esse menino sumiu. A própria sexta-feira, ele não sabia muito o que fazer. Ele não me chamou pra jantar, ele não me chamou pra beber, não me chamou nada. Ele toda hora falava um lugar. Vamos na resenha de fulano de tal. Vamos pra tal lugar. No final das contas, a gente foi pra uma festa. Depois dessa festa, ele me levou pra casa de um amigo dele. Eu olhei aquela situação e pensei assim, gente, tô muito velha pra passar por isso. Então, assim, eu só dormi. Eu lembro que antes disso acontecer, ele falou assim pra mim, você não vai acreditar. Amanhã eu vou ter que ir pro interior também. Você fica
até quando mesmo? Ah, mas você conhece aqui, né? Você gosta daqui, você tem várias amigas aqui. Aí eu já entendi tudo, então. E aí eu dei uma de sonsa, fui dormir. Quando eu acordei, eu pensei assim, gente, não é possível isso aqui que eu passei, mas tudo bem. Aí vocês acham que ele me mandou mensagem depois? Nunca mais. Nunca mais esse menino falou comigo. Aí vocês podem pensar, por que você não foi tirar satisfação? Gente, porque não valia a pena. Olha que história M. Ele deu sinais desde o início. Eu pensei assim, eu sou trouxa. Mas trouxa ainda de perguntar o que aconteceu, aí já era demais, né? Eu acho que não deu nem tempo do menino me achar chata, sabe? Eu até pensei, esse ele era namorando. Aí eu vi que na época até começou a namorar, mas nem durou com essa. Já namorou outras duas. Eu fiquei mal, porque como é que uma pessoa fala com você todo dia, fala que você é diferente, aí o cara simplesmente some. Sério, foi tenso. Eu fiquei assim, um mês mal, me sentindo uma babaca, uma trouxona. E não foi nem porque eu gostava dele, eu não gostava dele. Mas assim, me senti uma pateta. Porque isso mexe com o ego. Pô, você se desloca pra ir até a cidade dele, vai até ele te deixa sozinha. Aí você vai pro encontro, beleza, você nem falou como é que foi o encontro, pelo visto foi legal, ou não foi tão X assim. E aí depois ele fala, você tem amiga aqui, né, porque eu tenho que sair e tal, tenho que ir pra outro lugar. Eu acho estranho porque fica parecendo que ele não curtiu e não soube lidar com a situação. Mandou você rapar fora e inventou uma desculpa, mas é isso, gente. Homem que dá ghosting é muito homem também que é covarde, que não sabe falar, olha, não bateu, ou olha, isso e aquilo. Ou às vezes ele tem um outro relacionamento também, né? Tem essa ponta aí. E vocês acham que foi só esse ghosting que eu tomei, que eu contei aqui pra vocês, né? Não, minha filha. Mas ela tomou outro ghosting, a Doane. Vamos ver outra história de ghosting dela. E vocês acham que foi só esse ghosting que eu tomei, que eu contei aqui pra vocês, né? Não, minha filha, eu tenho uma coleção. Porque desde que eu fiquei solteira, eu tomei vários. E eu nunca tinha tomado na vida. Então isso que eu contei pra vocês foi meio que o primeiro. Então foi um baque, sabe? Aí depois que eu entendi que é meio que normal isso acontecer, eu fiquei, sofrendo menos. Nunca foi de um bonito. Nunca foi de um cara que eu estava muito afim desde o início. Sempre foi aquele feinho, ousado, que usou muito da lábia comigo e me convenceu. Então eu falo aqui pra vocês, você não tá muito afim do cara? Não dá chance não, que lá na frente esse cara vai te sacanear, com certeza. Então você... Concordo. Olha só, uma coisa que eu vejo muito quando eu fico pesquisando pauta pra falar pra vocês, tem uma que eu tô até montando aqui, que eu quero mais opiniões, mas é justamente isso. Por que o cara feio, geralmente, tem mais lábia que o cara bonito? Porque o cara feio, como ele não tem a beleza, que já é o cartão de visitas pra pessoa falar assim, quero. O cara feio, ele precisa desenvolver a lábia dele para ele poder pegar alguém. Então ele precisa ser mais do que um rosto bonito, porque ele já não é um rosto bonito, para poder desenvolver o papo, namorar e se relacionar. Então os feios têm muito mais lábia do que os bonitos, porque os bonitos não precisam se esforçar. Pensem nisso, concorda comigo? Comenta se você concorda. Com certeza. Então se a tua intuição fala, grita de alguma forma que não dá chance pra esse cara, acredita. Eu já tomei ghosting de gringo. Então você acha que, não, gringo é melhor que o brasileiro? Gente, depende. Se for aquele gringo que vive vindo pro Brasil, ele vale menos que o brasileiro. Principalmente se for em datas tipo Réveillon, Carnaval, o cara vem pra oba-oba. Então esse é o conselho que eu dou. Escute a sua intuição. Não dá chance pro cara que você não tá afim, que você não vê muita qualidade, você tá vendo que ele só fala, porque esses caras, eles adoram falar, né? Fala, e você vê na prática o cara não faz nada. Tem como evitar ghosting? Gente, não tem. Mas a pior coisa que tem é você tomar um ghosting de um cara que você nem tava afim, que ele insistiu. Isso é horrível, porque a sensação que fica depois é de como é que uma pessoa que me quis primeiro me fez sofrer. E você vê, né? Muitas mulheres solteiras passando por isso porque o cara ganha na insistência. Porque ele vai lá, fala uma coisa bonitinha, pesquisa suas redes sociais, pesquisa seu Instagram, pesquisa seus gostos. O cara se dedica mesmo, pra depois ele pisar na bola. Vai entender, gente? Por quê? Vamos tentar entender psicologicamente? Eu vou contar pra vocês o maior ghosting que eu já levei da minha vida. Cara, eu já levei alguns perdidos, mas esse aqui foi de humilhar, sério. Eu já conhecia esse cara das antigas, assim, a gente tinha ficado algumas vezes, mas ele mudou de cidade e a gente perdeu completamente o contato. Passado alguns anos, uns 3 anos, ele ressurgiu. Começou a reagir meus stories, curtir tudo que eu postava e até mesmo puxar alguns assuntos assim comigo, mas eu não dava muita moral. Eis que
Um certo dia, eu resolvi dar trela pra conversa dele. E aí ele começou a falar que ele sempre quis ter algo comigo, que ele queria que a gente construísse algo, enfim. Mas que quando ele estava na minha cidade, né, quando ele morava aqui, eu nunca dei muita moral pra ele. E também sempre ele trazia nas conversas uma situação que uma vez aconteceu, que ele me viu ficando com um cara numa festa, mas tipo, a gente não tinha absolutamente nada. A gente ficou umas 2 ou 3 vezes. E uma vez a gente tava numa mesma festa e eu estava acompanhada e depois ele ficou, tipo, tacando isso na minha cara, como se eu devesse alguma obrigação pra ele. Até aí tudo bem, eu levei na brincadeira e continuei conversando com ele e tal. E essas conversas foram se intensificando até chegar o ponto dele propor um reencontro. Eu relutei um pouco no início, a gente tentou marcar 1 ou 2 vezes esse reencontro na cidade dele, na minha cidade, ou fazer uma viagem juntos, enfim. E não aconteceu, eu realmente não estava interessada. Eu já tinha me envolvido com uma pessoa recentemente e eu não estava nada a fim de conhecer ninguém. Mas depois de muita insistência, porque sério, ele foi insistente, essa é a palavra, tá? Eu acabei cedendo e a gente combinou uma viagem. Olha só o padrão. O cara também ficou insistindo, aí ela foi lá e cedeu. Porque, gente, quando pega a gente num momento mais vulnerável, você fala assim, cara, será que eu tô sendo muito exigente? Será que é um sinal? Será que isso e aquilo? Aí tu vai lá e cede. E o cara sabe que ganha na insistência. Contei aqui pra vocês sobre isso, mas eu tô fazendo uma recapitulação pra quem não sabe da história ainda. Ele me convidou para ir para Gramado passar um final de semana. Afinal de contas, ele mora em Porto Alegre. Então, ia ser um final de semana juntos, meio romântico e tal. E assim, como é perto da casa dele, eu ficaria alguns dias com ele na cidade dele. Eu achei super legal a proposta e resolvi aceitar o desafio, entendeu? Sabe aquela coisa, tipo, eu tô precisando de uma emoçãozinha e tal, vamos ver o que vai dar? Tô fazendo nada, né? Bora pra Gramado. Bora! E aí, beleza, eu topei. E quando ele percebeu que realmente eu estava interessada e que eu ia sim, ele se moveu e fez tudo acontecer. Ele disse que ele ia reservar um lugar pra gente ficar, comprou minha passagem. Só que a data que a gente marcou era uma data, tipo assim, coisa de 30 dias, mais ou menos, ia demorar pra isso acontecer. E durante esses 30 dias, a gente conversava todos os dias, sério, a gente se falava desde manhã até a noite. E eu até estava achando um pouco intenso demais. E olha que eu sou uma pessoa intensa, tá? Mas eu achei que tava muito assim, sabe? Eu tava começando a ficar com medo de não conseguir sustentar isso a longo prazo. Ou até mesmo ele não conseguir sustentar depois. Porque eu não sei vocês, mas eu desconfio quando a pessoa se entrega demais logo de início. Ou faz muitas afirmações de coisas que ela não tem certeza, sabe? Outra coisa, né? Você repara no love bombing aí. O cara bombardeando amor, emoção, pra depois sumir. A boa taurina, eu sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Mas mesmo assim, eu estava disposta a tentar e ver o que ia rolar, entendeu? Eu estava curiosa. Pois bem, minhas amigas, o tão esperado dia estava se aproximando. Depois de contagens regressivas que ele fazia no WhatsApp, todos os dias me mandando fotinho, todos os dias conversando comigo, romantizando, dizendo que depois eu deveria me mudar pra cidade dele, falando da gente viajar com os nossos filhos, porque ele tem filho e eu também. Então, assim, uma fanfic que vocês não estão entendendo. E por mais que, tipo, eu dava corda, mas no fundo pensava que, tá falando da boca pra fora, não sei, gente, mas o nosso cérebro parece que ele vai armazenando essas informações e no fundo ele vai criando uma ilusão ali, uma pequena esperança, tipo, nossa, e se realmente isso for verdade, eu estou me sabotando? Chegando próxima à data da viagem, eu comecei a fazer algumas perguntas, tipo, específicas sobre clima, sobre arrumar mala, sobre looks que eu estava pensando. E eu percebi ele um pouco neutro. Outro ponto também que eu observei é que ele não falou nada sobre onde a gente ia ficar, né? Ele disse que ele ia reservar um chalé e tal, que a gente ia passar junto o final de semana, que ele ia me buscar no aeroporto, que a gente ia pra lá logo cedo, enfim. E, tipo, esse assunto cessou, ele não falou mais nada sobre combinar horário de chegada e, tipo, já estávamos na semana de quando ia acontecer o negócio, entendeu? Chegando na sexta-feira, que antecedia, né, a nossa viagem, tipo, uma semana antes, exatamente uma semana antes, ele simplesmente sumiu, desapareceu. A gente tava no meio de uma conversa, ele falou que ia pra academia e ele não respondeu mais.
Ele não abriu a mensagem, tipo, a gente tava conversando pelo direct, ele não visualizou essa mensagem e sumiu, tipo, sexta toda. Eu pensei, pô, com certeza foi pra algum rolê, sei lá, se encontrar com outra pessoa. Mas assim, eu tava tipo, foda-se, a gente ainda não tinha nada de fato, né? Depois de 12 horas sem resposta, eu comecei a me preocupar. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa com esse cara. Porque assim, como a gente já tinha criado uma constância de conversa, eu já basicamente sabia como era a rotina dele e tal. Ele sumiu o sábado todo. Aliás, sexta, depois de 12 horas, ele não me respondia mais. Aí eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp, perguntando se estava tudo bem, que eu já tava começando a ficar preocupada. Já estava cogitando ligar no trabalho dele pra saber se ele tinha morrido, gente, sério. E aí eu me dei conta de que eu não conhecia nada, absolutamente nada desse cara. Eu só conhecia ele superficialmente, mas eu não sabia onde ele morava, quem eram os pais, enfim, o que ele fazia da vida. Eu só sabia o que ele me contava, que ele era separado e que ele tinha um filho e trabalhava em tal lugar. Eram só essas as informações que eu tinha dele. Passou sábado, domingo e nada desse homem aparecer. E aí eu entendi o recado. Eu mandei várias mensagens e ele não respondia, até que eu apaguei algumas, falei que se foda, né? Tipo, eu já tava puta da vida. Falei, nem some assim do nada. Se tivesse morrido, a notícia já tinha chegado. Então, assim... Cara, sabe o que é o mais doido? Tipo assim, o cara é um escroto que some, que não responde, covarde. Pra mim, quem faz ghosting é covarde, que não sabe lidar com as coisas, que não sabe lidar com os problemas e só some, achando que os problemas vão se resolver sozinhos. Ilude a pessoa, tá? Acha que não tem nada. Ah, depois deve ter alguma desculpa idiota. E, mano, é muito melhor se a pessoa morreu mesmo, né? É muito melhor. Tem um vídeo que eu amo, eu não vou achar ele agora, que ele é gringo, que é um monte de menina assim na frente do computador, aí tem a principal assim na frente do computador e fala assim, quando você descobre que o cara não desmarcou o date com você e nem sumiu, ele de fato morreu. Uhul! Pelo menos ele morreu, ele não me deu fora, ele não me rejeitou. Porque isso ativa a rejeição na gente, a gente é rejeitada, sabe? Isso é muito escroto. Já tava bem irritada. Chegou segunda-feira, ele apareceu. E me disse que o motivo do sumiço dele é porque tinha acontecido uma coisa que entrou na somatória dos fatos de que a gente não poderia mais se encontrar. Então eu pensei, provavelmente voltou com uma ex, ou sei lá, conheceu alguém, ou tava ficando com alguém, o negócio evoluiu pra algo mais sério, enfim, pensei já que poderia ser outra mulher, né? Óbvio. E ele negou várias e várias vezes que não era mulher, que não tinha nada a ver com isso, que era uma questão de segurança, que ele estava fazendo isso pra me proteger, que na verdade era algo perigoso, que ele não podia contar, era confidencial. Eu comecei a pensar que ele mexia com coisas ilícitas, ou que ele tinha se envolvido numa furada muito grande, que realmente seria um livramento pra mim. Mas no fundo, eu só conseguia entender isso tudo como um ghosting. Eu estava extremamente decepcionada, extremamente frustrada com a atitude dele. Eu achei uma atitude extremamente infantil, o cara sumir simplesmente porque ele mudou de ideia. Ele podia muito bem chegar em mim e falar que tinha mudado de ideia. Enfim, qualquer coisa, menos sumir 3 dias pra pensar se ele realmente queria fazer aquilo, né? E não para por aí, tá? O cara, ele tinha uma coisa com a FBI? Será que ele era um CSI? Será que ele é um agente secreto? Porque que é isso? Gente, homem não tem o que inventar, né? Não tem o que inventar. Ele inventa que ele é um super-herói. Parte 2 do maior ghosting que eu já levei na minha vida. E agora começa a humilhação, juro. E antes que vocês falem que eu sou uma trouxa por ter ainda conversado ainda com esse cara e dado uma oportunidade pra ele se redimir, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu ainda acredito na bondade das pessoas. E eu não sei. Eu também acredito, Raul. Eu não vou te julgar, não. Mas vou te falar, amiga, eu já fiz tanto vídeo reagindo a você aqui. Tu tem cada história, Raul. Você merece o amor de verdade. Você merece, amiga. Mas vamos se divertir com a sua história que já passou, né? Então a gente pode rir. Ou ficar com raiva. Ok, mas eu acreditei um pouco nessa história. No fundo, eu pensei que, tipo, ele realmente não podia me ver naquele final de semana, uma situação muito constrangedora, podia ter acontecido com ele. E ele ficou com medo de me contar, ou vergonha, sei lá, não sei. Ficamos mais ou menos uns 20 dias sem nos falar. E até que um certo dia ele voltou a curtir as minhas coisas. E não, eu não bloqueei ele, não removi ele como seguidor, nada. Sim. Até que um certo dia ele veio puxar um assunto no story, onde ele disse que eu não dei oportunidade pra ele se justificar. Falei pra ele que ele poderia falar o que tinha acontecido então, de fato, já que antes ele não podia falar, que era um segredo tão misterioso.
que eu ia ouvir. E ele me disse que ele tinha se envolvido em um problema gigantesco e que ele não queria me colocar em risco. Eis o problema. Ele tinha se envolvido com uma mulher casada há mais ou menos um ano atrás. Só que ele não estava mais ficando com essa mulher casada. Porém, ela era casada com um delegado. E esse delegado descobriu, vendo conversas que eles tinham, conversas antigas, e diz ele que esse delegado ficou de plantão no portão da casa dele, ameaçando de... Não pode falar essas palavras aqui. Ele, a família dele, todo mundo, enfim. E que se eu fosse pra lá, eu poderia estar correndo esse risco, entendeu? Eu fingi que eu acreditei, sério. E aí entramos em toda aquela conversa de, nossa, você poderia ter me contado, eu iria entender e tal. Falei todas essas palavras pra ele, tá? E mesmo não acreditando nessa história toda, eu fingi que acreditei e falei que tudo bem, ele poderia simplesmente ter me contado, que a atitude dele não foi legal, que eu fiquei chateada sim. E que, tipo assim, ele não tinha o direito de fazer aquilo comigo, sabe? Não precisava ter feito aquilo comigo. Mas ele continuou insistindo no fato de que ele queria construir algo comigo. Ele queria ainda que a gente tentasse marcar um encontro, mas que era melhor que fosse em outro lugar. Que isso já estava resolvido, mas que ele não queria que eu fosse pra lá. Enfim, uma conversa assim bem confusa, sabe? Cada hora era uma coisa. E, gente, ele sugeriu da gente se encontrar em uma outra cidade. E eu topei. Sério. Não dá pra me defender nessa hora, eu sei. Não dá, amiga, não dá. Mas assim, eu topei. Falando assim em voz alta, parece que eu sou uma trouxa mesmo, né? Mas não sei, na hora não parecia. E aí combinamos, né, uma data e a gente iria se encontrar em outra cidade. Pois bem, conversa vai, conversa vem, marcamos essa data, a data se aproximava e nada, e nada, e nada. Até que chegou na semana, tipo assim, uma semana antes da viagem de novo. E eu estava pra comprar a minha passagem pra gente se encontrar lá. Dessa vez ele não comprou minha passagem. Da outra vez eu achei até uma atitude legal. Achei super romântico, cavalheiro. Tipo, nossa, ele tá realmente se importando e se esforçando, né? Dessa vez ele não falou nada. E ele pediu pra gente se encontrar numa cidade que ficasse super fácil pra ele também. Tipo, que ficasse um local acessível pros dois, que fosse justo pros dois. A impressão que eu tive é que ele se arrependeu de ter tido a atitude legal que ele teve no começo, que foi, tipo, marcar esse encontro, da gente se encontrar num lugar romântico e fazer todo esse rolê. E aí agora dessa vez ele tava, tipo, cagando pra tudo, mas ele ainda assim queria me encontrar. Então talvez ele tava me testando pra saber até onde eu iria, se eu iria me esforçar pra ver ele também. Talvez ele achava que não tava sendo recíproco, não sei, algo assim. Inclusive depois ele me mandou uma mensagem dizendo que ele não sabia o que esperar de mim e tal, umas conversas assim mais ou menos, sabe? Mas o querido, quando eu perguntei da data e se realmente a gente ia se encontrar e tal, o querido sumiu de novo. Ele simplesmente me deixou no vácuo, não apareceu mais. Como eu já percebi que era a continuidade do ghost que ele tinha me dado anteriormente, eu nem fui perguntar o porquê do sumiço, só simplesmente... Ai, o delegado matou ele. Irmão, eu pensei, nossa, como que eu pude ainda ter dado chance pra ele mais uma vez? Tipo, depois do que ele já tinha feito, né? Mas assim, às vezes a gente cai numas bobeiras, gente, que eu não sei explicar. Aí me digam, por que eu estou solteira hoje? Eu tô cansada desses palhaços. Aí depois me perguntam por que eu não quero me relacionar com ninguém. Gente, não é que eu não quero me relacionar com esses tipos de cara que existe. No fundo, eu cheguei à conclusão de que ele estava simplesmente se vingando por algo que eu fiz pra ele no passado, quando a gente ficou algumas vezes. Que foi o fato de eu ter ficado com um cara uma vez numa festa e ele sempre lembrar disso. Então, acho que isso feriu muito o ego dele, a ponto dele, sei lá, querer me fazer de trouxa agora pra descontar, entendeu? Mas, aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, mas que tempo, né? Que a pessoa tem pra se importar com isso depois de 3 anos. Se eu ainda fosse, tipo, uma ex-namorada ou algo que a gente tivesse se envolvido emocionalmente, mas não teve envolvimento emocional. A gente saiu 2 ou 3 vezes, tipo, nem tínhamos intimidade, sabe? A gente nem se conhecia muito bem e eu era bem mais jovem também. Então, assim, coisas realmente que pra mim foi uma bobeira. E eu acho que ele levou pro coração e fez isso pra se vingar. É a única justificativa. Pois bem, querido, se você está vendo esse vídeo, sinta-se vingado. Turma bem. E para encerrar, vamos ficar com essa reflexão. A verdade é que as pessoas estão muito cheias de si mesmas, sabe? Elas só pensam nelas. Isso está fazendo com que o ser humano se afaste um do outro. Homens criaram guerra com mulher, mulher criou guerra com homem. O relacionamento tá morrendo, né? Ninguém mais quer um relacionamento, todo mundo acha que se basta e que é autossuficiente, que
ter um relacionamento vai atrasar a vida da pessoa. Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. É, gata. Será que esse cara quis se vingar de você? Faz sentido isso, mas homem geralmente não é tão vingativo, né? Ou será que é? Vocês acham que homem também é vingativo? Chocada, chocada. Cada uma que passa, só as mulher bonita. De novo, não é porque é mulher feia que tem que passar. Mas me assusta ver mulheres lindas passando por essas situações. Porque aí pra nós feias, que a gente tem todo o direito de ser feia, fica difícil! O ghost mais ridículo que eu já levei na minha vida. Irmãs, meio que assim, eu sou colecionadora de ghosts, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série sobre os ghosts que eu já levei na minha vida. Assim, eu tenho uma certa consciência de que essas coisas só acontecem comigo porque eu me permito viver tudo. Vocês vão entender. Porque assim, o convite foi bizarro e pior ainda foi eu ter aceitado. Eu tava conversando com um querido já tinha assim, muito tempo mesmo que a gente conversava e a gente nunca saía. E a gente tava tentando achar um dia que os dois pudessem se encontrar. Não conseguimos, e aí chegamos no consenso. Ele tinha num sábado X lá, ele tinha uma festa à noite pra ir. Eu tava trabalhando de manhã, e aí ele falou assim, vamos nos encontrar à tarde. Eu falei, vamos. Isso foi assim, tipo, numa sexta-feira. Aí, no sábado de manhã, eu perguntei, falei assim, tá tudo certo pra hoje, tá? Porque eu gosto de me organizar, né? Eu tenho minha rotina. Aí ele vem com uma linda notícia de que ele tinha esquecido que era aniversário do primo dele. Aí ele foi, mandou print do primo dele falando, né, do aniversário dele, enfim. E ele falou, eu não sei se você vai topar, mas você não quer ir comigo? E eu, como sou viciada em cultivar histórias para contar pra vocês, eu fui. Gente, olha a merda do blush que eu comprei, véi. Me lasquei. Vou dar um jeito, peraí. Aí, gente, beleza. Eu fui encontrar o queridão, a gente foi pra casa da família dele, a família inteira lá. E aí, ele me apresentou como namorada. E eu agi como tal, porque eu sou uma ótima atriz. Meus amores, a família dele me recebeu super bem. Tipo assim, a avó dele não me deixava sozinha um segundo, queria ficar conversando comigo. Uma fofa, adorei. Gente, tô parecendo um palhaço. E aí eu tava adorando, assim, e tal. Só que, gente, eu não queria namorar com o cara. Tipo assim... A gente saindo a primeira vez, eu conheci a família dele, ele, tipo, me apresentou como namorada, ele ficou o tempo todo falando pra gente sair no dia seguinte, aí eu... Mais um padrão, hein? Ó, como é que a gente tá se tornando um padrão? O cara insistente, love bombing antes do ghosting. Não rola, né, e tal. E resumindo bem a história, ele foi pra um rolê depois desse negócio, eu fui pra casa do meu irmão, e aí... Ele mandou mensagem perguntando se tinha chegado em casa, eu falei que tinha chegado bem e tal, não conversamos mais. Aí no dia seguinte, ele não mandou mensagem, nada, tava vendo meus stories normal. E aí, como eu tinha saído com a família dele, eu perguntei se eu tinha feito alguma coisa, tipo assim, pra família e tal, que não tinha sido ok. Porque por mais que a gente não fosse ter nada, eu me preocupo. Ele já tem um tempão que eu mandei essa mensagem e até hoje não tive um retorno. Que vergonha. Eu deixei quieto, porque né, não vou ficar em cima da pessoa, a pessoa não quer... me responder, problema da pessoa. Só que eu jurei que a história ia acabar aí, ia ter um fim aí. Mas não. Uma semana depois eu fui num rolê de reggaeton, fui com os meus amigos. E aí, gente, o rolê era gigante, tava lotado e foi na puta que pariu. A chance de eu encontrar alguém conhecido era quase zero. Aí eu queria ir no banheiro, tinham 2 banheiros, um perto do palco e um pra trás. E aí eu tava indo pro perto do palco, só que tava muito cheio. Aí eu falei pro meu amigo, nossa, vamos no de trás, que deve estar mais vazio. E a gente foi pela lateral. Nessa que a gente foi pela lateral, eu encontro o querido. Gente, quando fere meu ego, eu fico meio lelé da cuca, sabe? E aí, eu passei por ele, ele não tinha me visto. Aí eu segurei no braço dele assim, normal, tá? Sem agressão. Segurei no braço e fiquei olhando. Na hora que ele olhou, gente, ele fez uma cara de espanto, tipo assim, puta que pariu. E aí eu falei, dá um beijo, não vai me cumprimentar? Tipo, um beijo na bochecha, tá? Veio, me deu um beijo na bochecha ali, eu falei alguma coisa e eu saí andando com o meu amigo. Mas, gente, foi basicamente isso. Mas eu quero deixar claro mais uma vez que essas histórias, pra mim, são só histórias pra contar. Não me afetam mais, graças a Deus. Já me afetaram muito, né? No comecinho dos ghosts. Mas depois, gente, você aprende que se você quer se relacionar em 2025, você vai ter que passar por isso. O ghost mais ridículo. É ridículo o ghosting que ela tomou, mas isso que ela falou no final é real. Você acaba naturalizando tomar o ghosting, você acaba naturalizando isso, mas não quer dizer que não vai doer. Porque fica ativo o sentimento de rejeição em você se sente rejeitada, você se sente mal, você fica tentando entender qual que é o seu problema, afinal. E o cara ele meio que deixa uma semente em você. E o cara meio que deixa uma semente em você que vai existir por um tempo lá, do tipo assim...
ele consegue voltar ainda se ele quiser pra sua vida, sabe? Você vê que teve as histórias aqui que a gente viu que o cara conseguiu voltar a Hal, que foi o anterior, que deu chance pro cara de novo. Porque você acredita que tem alguma coisa que deu errado, mas que vai dar certo. Então, é covardia demais. É covardia brincar com o sentimento dos outros. Isso é total irresponsabilidade emocional. É falta de responsabilidade afetiva 100%, entendeu? E vamos à história do maior ghosting que eu já levei na vida. Que ainda dói, ok? Então, por favor, sejam gentis nos comentários, porque eu ainda tô healing. Como é que foi? Eu conheci um cara, tá? Primeiro eu conheci ele e não aconteceu nada. Um belo dia eu descobri que ele tinha me dado um follow no Instagram e eu fiquei tipo, quê? E eu descobri como. Eu respondi um story dele. Ele respondeu o que eu falei e aí ele me seguiu. E eu fiquei tipo assim, ué, você não me seguia? Bom, ele não me seguia. E aí eu fui lá e chamei ele pra sair pra correr. Eu corro, na época não corria, mas eu falei isso porque ele tava correndo e eu achei que, porra, era o caso de eu fazer isso, que eu queria muito sair com ele. Aí, bom, beleza, a gente saiu, a gente foi pra academia, tem até um vídeo sobre isso aqui, que era eu esperando ele, e ele atrasou. Vocês vejam, todos os homens da minha vida atrasam, tá? Todos eles atrasam. Ele atrasou, mas eu falei, cara, eu vou dar um desconto, porque eu dou um desconto sempre. E aí, beleza, a gente foi pra academia, eu saí da academia pensando, cara, que merda, porque não dá pra, sei lá, beijar na academia, sei lá, ter uma conversa mais profunda na academia. Tipo, a gente teve uma conversa meio superficial, assim, umas pessoas se meteram, assim, no nosso treino e tal. Enfim, foi isso. E aí, ele teve uma ideia da gente sair pra comer. E aí eu achei o máximo, né? Tipo assim, fiquei vidrada no cara, porque simplesmente ele me chamou pra comer depois. E depois a gente foi pra praia, tipo, foi um super date, foi muito legal. E aí, bom, beleza. Ele começou a me chamar pra sair direto, tipo, a gente falava toda hora e tal. E isso durou uns 15 dias. E aí chegou o fatídico dia, era um sábado, ele me mandou a seguinte mensagem: vamos por um date surpresa. Não foi assim, mas vocês entenderam. Eu falei, cara, ferrou, eu não sei o que colocar. Fiquei, tipo assim, o dia inteiro surtando, tipo, cara, o que eu vou vestir, não sei o que, não. Coloquei uma roupa, enfim, surtei. Eu fiz até um Get Ready With Me que eu não tive coragem de postar, porque foi tão horrível depois que eu falei, cara, eu não vou postar essa porra. Enfim, eu entrei no carro e, tipo, eu não sabia onde a gente ia real, tipo, a gente tava indo numa reta e eu não sabia onde a gente ia chegar. E aí, tipo, pra vocês terem ideia de quão legal esse cara era, tipo, ele abria a porta do carro, tá? Ele não me deixava pagar nada. E assim, enfim, eu fiquei meio surpresa, assim. Eu realmente nunca tinha saído com alguém por tanto tempo que tinha esses comportamentos de forma repetitiva, tá? Tipo, não foi a primeira vez, nem a segunda, tipo, eram todas as vezes. E a gente tinha muita coisa em comum. E eu me apaixono por esse tipo de coisa. A gente tem duas coisas em comum, me apaixonei perdidamente. E a gente foi nesse date, era um restaurante japonês super legal e tal, não sei o quê. E aí voltei pra casa e ele nunca mais falou comigo. Tipo, ele nunca mais falou comigo. Nunca mais falou comigo. Assim, é desesperador, juro, é desesperador. Eu não entendi até hoje porque ele não falou mais comigo. Eu já repassei 1000 vezes o date na minha cabeça. Eu deixei um hashi cair no chão. E até hoje eu acho que é culpa desse hashi, tá bom? Caraca, como é que pode? E vem cá, ficou na academia, minha querida? Eu quero saber o resto das histórias. Que absurdo, como é que o cara some assim? E a minha terapeuta que tá de férias. E aconteceu um episódio que eu tô realmente surtando, que eu preciso de conselho. E aí eu vi assim que eu tinha que resolver sozinha, sem o conselho dela. E meu Deus, foi uma baita de uma experiência, porque eu vi que eu consigo lidar com a situação. Claro, preciso dela, mas eu tinha que lidar sozinha, né? Não tinha outra opção. É muito bom quando a gente tem esses desafios de a gente lidar com as nossas situações, as nossas questões sozinha, né? Porque isso quer ser adulto, é difícil. Claro que tem decisões que é bom a gente ter um guia espiritual, um oráculo, um terapeuta, um melhor amigo, uma pessoa que você confia pra conversar, mas muitas vezes a gente tem que tomar decisão sozinha. Mas o que aconteceu? Outra opção. E mais uma decepção amorosa pra encerrar o ano, né? Porque a vida é assim. E me dediquei pra pessoa e dei presente de aniversário pra ela, e ela simplesmente foi mudando comigo. Aquela coisa que eu falei no vídeo anterior da pessoa falando que tá com muito trabalho e ai, que desculpa, não posso responder agora, mas simplesmente me deixando no vácuo por 12 horas seguidas. Mas assim, é tudo aprendizado, a gente vai sabendo lidar com isso. E o dedo é podre, né, gente? O dedo é podre pra homem. Isso não tem muito o que fazer. Uma hora eu vou conhecer alguém, eu tenho certeza. Amiga, você não tem dedo podre pra homem. O homem é podre. Esse vídeo é a comprovação disso, entendeu? Tem muita mulher com dedo podre ou os homens que são podres? Vamos lá.
Vamos responder a pergunta de R$1 milhão. O date que deu muito certo, mas eu tomei um ghost. Eu me apaixonei pela pessoa errada. O famoso, né? O karma. É muito duro sofrer as consequências daquilo que você faz, né? A vida tem dessa. Já diria meu grande amigo Chico Moeda. Eu cheguei no começo falando que o date deu muito certo pra quem? Pra mim, né? Iludida, pisciana. Vou contar tudo pra vocês. Essa é uma prova de que as coisas mais simples podem ser as mais legais se as pessoas têm conexão. No caso, eu tenho conexão com o universo, né? Porque o menino não se conectou comigo. Conheci esse querido no aplicativo de relacionamento e ele logo já me chamou pra jantar e pegou meu telefone. O que eu adorei, porque homens de atitude, né? Não é igual aqueles que ficam 30 anos conversando com você e nunca te chamam pra sair. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem pro Japão. Mesmo assim, ele queria sair pra me ver. Eu fiquei tipo, uau, é que eu tô valendo assim? Não sei. A primeira vez que ele me mandou mensagem foi no sábado. No domingo a gente acabou trocando uma ideia. E na segunda-feira foi quando a gente saiu. E, gente, esse menino me ganhou. Eu vou falar pra vocês como que esse menino me ganhou. Ele me mandou um meme. Ele me mandou um meme do Bob Esponja. Aí eu podia dar o meu coração pra ele. Foi esse o sinal. Gente, se alguém me manda um meme, eu não vou entender nada. Nada. O pessoal me zoa por causa disso, porque eu não entendo a linguagem de meme. Não entendo. Não me ganha com meme. Te ganha com meme? Não me ganha. Caras aqui são muito sérios. Eles não brincam, eles não fazem piada, eles não mandam memes. Quando esse querido me mandou um meme, eu quase morri. Do Bob Esponja ainda. O que eu faço? Ele era todo engraçadinho. Meu número. Bom, eu passei o dia na praia com as minhas amigas. Eu comi, eu tomei sorvete, eu fiz tudo. E aí, no final do dia, eu tava pronta pra encontrar ele. E ele falou, então, bom, já que você já comeu, já fez tudo, vamos dar uma passeada ali no centro aqui em Los Angeles, Culver City. Que é muito bonitinho, tem tipo um gramado, tem umas escadarias e tem um monte de restaurante, sorveteria, enfim, é um centro de, assim, um centrinho, é muito bonitinho. Aí ele falou, vamos dar uma volta lá e ver qual que é nosso mood. E eu achei muito legal, porque eu vivo nesse lugar. Tipo, todo domingo eu tô lá tomando sorvete deitada na grama. Então, era algo, assim, já conhecido pra mim, o que faz com que seja mais fácil, mais confortável. Cheguei lá, encontrei com ele, a gente ficou conversando, passeando. Ficamos lá um tempão, sabe? Dando volta e só envolvido ali na conversa. Ele tinha os mesmos gostos que eu, gostava das mesmas coisas, assistia as mesmas coisas, debatia sobre as mesmas coisas. Mas, assim, o date foi basicamente nenhum entretenimento além de nós dois ali, só conversando e curtindo a companhia um do outro. Se conhece. Pô, mas parece que foi maravilhoso isso aí, tá tudo certo. É sobre isso, é sobre curtir a companhia um do outro e conversar. O que eu achei romântico e maravilhoso. Depois de horas de papo, sem nenhum silêncio estranho, dando risada, sabe, com uma companhia super agradável, eu resolvi voltar pra casa, porque eu teria que dirigir ali 40 minutos, a minha casa é um pouco longe de onde é esse lugar, é que eu tava na casa da minha amiga, por isso que eu tava lá. Aí eu falei pra ele que eu estava indo embora, então ele falou, vou te levar até o carro. E aí quando a gente tava andando até o carro, ele falou, poxa, vai me demorar 10 minutos pra chegar em casa, e pra você vai demorar 40. Então pega o seu celular aí, que eu vou te falar umas músicas que eu amo muito, pra você escutar e também saber qual que é o meu mood. E aí eu fiquei tipo, caidinha, trouxa. Então o bonitinho fez uma mini playlist pra mim, me levou até o carro. Ainda eu destranquei o carro, ele falou, não, deixa eu fazer as honras. Abriu a porta do carro pra mim, do meu carro. Eu entrei, mentira, eu dei um abraço nele antes. Dei um abraço nele, ele agradeceu a minha companhia, falou que tinha gostado muito de me conhecer. E eu tava indo embora assim, né, com um sorrisão. E vim embora escutando a playlist que ele fez ainda. Aí pela primeira vez eu pensei, caraca, vai ter segundo date, dessa vez vai ter segundo date. Só que eu achei meio estranho, porque eu demorei pra chegar em casa, cheguei aqui, eu fiquei fofocando com meus fofos. E eu não recebi nenhuma mensagem de tipo, chegou bem, porque geralmente isso acontece. Aí eu falei, será que eu mando? Aí eu perguntei pra minha fofa, aí minha fofa falou, claro que manda. Tipo, ele é um fofo, o encontro foi muito legal, é legal você demonstrar interesse. Eu nunca mando mensagem, tá, gente? Eu não mando. É tipo, contra os meus princípios. Eu sou muito envergonhada e eu morro de medo da rejeição. Então eu nunca mando mensagem. Mandei mensagem. Eu mandei mensagem pra ele falando que eu tinha chegado bem. Falando que eu tinha adorado a playlist. Falei qual foi a música que eu mais gostei da playlist. E que eu tinha curtido muito o nosso date. Tipo assim, eu passei um tempo muito legal com você. Tipo, gostei muito do tempo que eu passei com você hoje. Falei, espero que você consiga descansar pós a viagem pro Japão. E ele nunca me respondeu.
Ah, é pra eu aprender, porque eu dou ghost em todo mundo. Todo mundo que eu saio e eu não gosto, eu dou ghost. Mas como dói, né? Ai, dói demais. Pra vocês saberem aí que as meninas bonitas também sofrem. Essa foi a história de hoje. Muito triste, muito triste. Não tenho nem... Ah, ela dá ghosting em todo mundo e foi lá e sofreu um ghosting. O karma, ele vem. O karma, ele vem. Mas eu acho também que agora a gente tem um outro entendimento também do ghosting. Outra coisa que eu pensei aqui. Será também, e eu já vi isso em outros vídeos, que o homem que dá ghosting é o homem que, pô, você vê que ela descreveu um encontro legal. Deve ter sido legal pra ele também. Mas muitas vezes o cara não tá preparado pra um relacionamento e ele sabe que com aquela pessoa ele vai se relacionar e aí ele some porque ele não quer se envolver emocionalmente. Pode ser isso também. Eu acho que pode. O que você acha? Você já tomou um ghosting? Conta pra mim a sua história aqui nos comentários. Porque é difícil, né, lidar com isso. Eu já tomei muito ghosting na minha vida inteira. Eu tomei ghosting. Isso é super comum, né? E dói, machuca. Mas você já deu ghosting também? Porque aí, ó, o karma, ele chega pra todo mundo. Conta pra mim aqui nos comentários se você chegou até aqui, comente fantasma, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.